Olá, pessoal! Vamos continuar falando sobre os fluidos e sobre os parasitas abdominais e analisando como são feitos esses processos laboratoriais nas amostras que a gente colhe. Então, nessa aula de hoje em específico, vamos falar um pouco sobre as fezes como meio de análise. A gente viu algumas análises que são realizadas em urina, vocês viram lá nas primeiras aulas com o professor Daniel, como eu falei na aula passada. E a partir de agora eu vou dar continuidade a esse módulo e nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o parasitológico de fezes, e também o pH fecal e a pesquisa de sangue nas fezes. O porquê, qual a importância de avaliar o pH fecal, qual a importância de pesquisar sangue nas fezes, quando é mais comum a necessidade dessa informação, e ainda quais são os métodos parasitológicos que são realizados a partir desse meio de amostra. O objetivo principal é diagnosticar os parasitas intestinais. Então, de maneira geral, o que a gente busca, assim como esse nosso módulo propõe, é o conhecimento sobre os parasitas intestinais. E essa busca é realizada nas fezes e normalmente esses parasitas eles serão encontrados na forma de ovos, de cistos. Primeiramente é realizado um exame macroscópico. Como assim? Da mesma maneira que é feita, por exemplo, lembram lá do exame macroscópico da urina, que a gente vê a turbidez, a gente vê a cor, odor, o aspecto. Da mesma forma para o exame macroscópico das fezes. A gente avalia a consistência das fezes, o odor, a presença de elementos anormais, como pode acontecer muco ou sangue, ou ainda vermes inteiros ou pedaços desses vermes. E é feito também o exame microscópico. No caso dessa análise microscópica, a gente vai pesquisar aquilo que eu falei para vocês. São ovos, são larvas, são cistos. Toda essa pesquisa dos trofozoídeos, protozoários, ela pode ser uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa. Eu posso pesquisar, existem meios que me permitem pesquisar a quantidade de vermes presente naquela amostra e existem métodos, existem meios de pesquisa, meios de análise laboratorial que me permitem qualificar esses vermes. Quando eu estou falando de meios quantitativos, eu estou falando dos meios que vão fazer a contagem dos ovos. Então, lembrem, se eu vou pesquisar microscopicamente ovos, cistos, ócitos, trofozoítos, esses meios que buscam quantificar, eles vão me dizer quantos ovos estão presentes naquela amostra. E isso vai avaliar principalmente a intensidade do parasitismo. Vai me dar uma noção de quanto tempo está se dando essa infestação e principalmente a quantidade, como está esse processo de infestação. Os meios principais é o método de Stowhauser e o método de Kato-Katz. Mas na frente a gente vai ver um pouco sobre esses métodos. O método de Kato-Katz, especificamente, como ele é quantitativo, ele precisa de auxílio de um microscópio. Então, mais para o final da aula, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como é realizado esse método, todo esse procedimento. Mas, para que seja feita toda a análise, é necessária a utilização dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, e é necessário também a utilização de alguns objetos que são úteis e que são indispensáveis para a realização do Kato-Katz. Então, deixa eu aumentar para vocês, aqui vocês vão ter mais ou menos uma noção de como é. O método, ele se dá em laboratório, ele se dá a partir da utilização de microscópio e ele se dá a partir da utilização de Lugol, lâmina e lamínula, fora os EPIs também. Os EPIs, jaleco, óculos, máscara, luvas, todas essas estruturas que são utilizadas. Lembrem lá, na nossa aula de urina, que eu falei para vocês, da necessidade da utilização de coletores estéreis. Da mesma maneira que a gente precisa utilizar coletores estéreis para a urina, a gente também deve utilizar coletores estéreis para as fezes. E, além disso, tem as placas que são utilizadas para delimitar a amostra a ser analisada no Kato-Katz, através do Kato-Katz.
E aqui vocês conseguem ver todo o procedimento. Quando a gente está falando do método Kato-Katz's, a gente está falando de um método quantitativo que vai pesquisar a quantidade de ovos, cistos, ossos, trofozoítos na minha amostra. Então, inicialmente é necessário fazer a limpeza da lâmina de vidro com álcool ou álcool éter. Posteriormente, a colocação da amostra no orifício da placa quantitativa. Lembrem-se que eu falei para vocês que essa placa é de extrema importância para garantir a realização correta do procedimento. É feita a retirada da placa quantitativa de cima da lâmina de vidro, e aí vocês vão conseguir observar aqui como é que fica. A amostra fica bem delimitada no orifício que estava, esse orifício e essa delimitação é proveniente da placa que foi retirada. A amostra em forma circular na lâmina é a ela acrescentada uma gota de solução diafanizadora. E aí o que é que acontece? A partir daí eu vou ter como uma espécie de diluição dessa amostra e eu posso, após uma homogeneização, quando eu misturo essa substância à amostra e homogenizo, eu vou ter uma amostra muito mais fácil de ser corada e ela vai ser corada a partir da utilização de uma gota de Lugol e posteriormente a ela é acrescentada uma lamínula de celofane. A partir daí, a lâmina tem que descansar por 5 minutos e aí vai estar pronta para ser levada ao microscópio e ser realizada toda a observação da amostra. Aqui vocês conseguem observar bem esse método também. Como vocês podem notar, é necessário você separar bem todo o material que será utilizado, e aí vocês conseguem ver todo o material, toda a lâmina delimitante, a amostra que está no frasco estéril, a lamínula de celofane, a lâmina que vai ser utilizada. E a partir daí, vocês conseguem realizar, vocês vão conseguir observar, deixa eu adiantar um pouco esse vídeo para vocês. Lembrando, a amostra sempre tem que estar identificada. É muito importante para que seja realizado o procedimento correto. E aqui vocês conseguem ver a profissional realizando todo o espalhamento da amostra. E ela vai ser colocada sobre a lâmina delimitante. Aqui vocês conseguem ver bem. Essa amostra é esfregada, não tem problema nenhum em fazer esse pequeno esfregaço, por assim dizer. E aí a gente vai ter uma região bem delimitada, em formato circular, dessa amostra que vai ser analisada. Vamos ver? Pronto. A partir desse momento é que é realizada o acréscimo para uma possível diluição e homogeneização. E aí depois acrescenta a lamínula de papel celofane, comprime de maneira bem leve. Depois dessa compressão realizada de forma a complementar todo o espaço que vai ser analisado, essa lâmina está pronta para ser encaminhada para o microscópio e ser avaliada. Lembrem de deixar descansar para poder ser feita a leitura dessa lâmina. Esse método ele é muito utilizado, na verdade, quando o objetivo é a quantificação. Como a gente viu, eu dei duas opções de métodos para vocês, mas esse método ele é muito utilizado principalmente pela facilidade de realização do próprio procedimento. Outro tipo de método que também é utilizado em laboratório para se tratar amostras de fezes são os métodos qualitativos.
Se com os métodos quantitativos a gente vai quantificar esses ovos, esses ócitos, esses trofozoítos, esses cistos, com os métodos qualitativos você vai demonstrar a presença das formas parasitárias sem quantificá-las. Ou seja, você só vai mostrar quais são as formas protozoárias que estão presentes naquela amostra, mas você não vai ter respaldo para quantificar, para dizer quantos trofozoários estão presentes ali. Consequentemente, você não tem como avaliar o nível de infestação desse tipo de paciente. Desses métodos, na verdade, fazem parte a sedimentação espontânea, que é o método de Hoffmann-Ponggianey, também conhecido como método de Lutz. E esse método de sedimentação, ele é realizado, como o próprio nome sugere, a partir da sedimentação da amostra. Primeiro é realizada uma diluição dessa amostra, com o posterior, essa amostra é coada e diluída e sedimentada, para poder ser feita a leitura da lâmina, na verdade o preparo e a leitura da lâmina posteriormente. Então, tecnicamente falando, a gente vai colocar cerca de 2,5 gramas de fezes em um frasco de Borrel, contendo aproximadamente 5 ml de água, e vai triturar com um bastão de vidro. Muitas vezes é necessário uma trituração mais eficiente, a depender da consistência da amostra. Para as fezes colhidas com solução conservante, deve-se colocar mais ou menos 5 ml do homogeneizado em frasco de Borrel ou copo plástico e seguir para o tópico 2, que é acrescentar 20 ml de água. Dessa forma, a gente consegue diluir e aumentar esse volume da amostra a fim de diferenciar e a fim de retirar pedaços macroscópicos. Como a gente falou, o que é que eu consigo analisar macroscopicamente? Então, vermes inteiros ou pedaços desses vermes, além de restos de alimentos, por exemplo, que podem estar contidos nessas fezes. Depois, justamente para retirar esses pedaços, essas partes macroscópicas, é ideal filtrar a suspensão em um cálice. Normalmente esse cálice tem um volume máximo de 100 ml e todos os detritos que estão contidos são lavados com mais 20 ml de água. Ou seja, mais na frente eu vou mostrar um vídeo para vocês, mas vocês vão perceber que toda essa diluição é a fim de ela se dá com o objetivo de se retirar todas as substâncias macroscópicas ou restos de alimentos, pedaços de vermes, que vão dificultar a realização do resto do procedimento, que é a montagem da lâmina, com posterior leitura. O líquido colhido, o restante do líquido colhido no mesmo cálice vai ser sedimentado e ele vai ficar descansando de 1 a 24 horas. Todas as partes sólidas desse sedimentado que foi formado, ela vai decantar. E é a partir dessa quantidade que decantou, que está sedimentada, é que vai ser realizada, vai ser preparada a lâmina. É necessário decantar o sobrenadante, evitando suspender o sedimento. A retirada deve ser feita, por exemplo, com a ajuda de um canudo, e aí você evita ao máximo suspender esse sobrenadante. E se ele ainda estiver turvo, é ideal fazer uma nova lavagem. Depois disso, depois dessas 24 horas de espera para promover essa sedimentação, decanta a água para colher uma gota do sedimento e colocar na lâmina limpa, cobrir com a lamínula e investigar e pesquisar todas as estruturas numa objetiva de 10 a 40 vezes. E aqui tem todo o passo a passo do procedimento, mas a gente pode ver mais nitidamente aqui. Lembrando que a sedimentação espontânea ela é qualitativa, então ela vai me dizer quais são os vermes que podem estar presentes nessa amostra, mas não vai conseguir quantificar.
inicia-se com uma análise macroscópica da amostra, e aí coloca aproximadamente 2 gramas de fezes, 2,5 gramas de fezes no frasco, ou em um copo plástico, também pode ser realizado. Acrescenta mais ou menos 5 ml de água para dissolver bem, e essa dissolução ela pode se dar com auxílio de um palito de picolé, por exemplo, ou ainda com auxílio de espátulas. Lembrando que tem que ser descartável. E pode ser utilizado também bastões de vidro, por exemplo, que são muito comuns, é mais fácil de encontrar em laboratório, ele pode ser utilizado também. Depois de feita essa homogeneização, é ideal coar a suspensão num cálice cônico, com capacidade, aí fala de 200 ml, mas pode ser de 100 a 200 ml, para conseguir separar todos os detritos, vão ficar retidos nessa gaze, e depois você ainda vai acrescentar água, lavando esses detritos com o restante da água. Como vocês podem ver aqui, ele força, ainda sobrou alguns detritos. Pode forçar bem para essa passagem das substâncias no momento da coagem e por essa gaze. E aí você vai ter uma quantidade de líquido que vai ser deixada em descanso por pelo menos de 1 a 24 horas. E aí é aquela importância que eu falei para vocês, de identificar o paciente. Vocês têm que identificar a amostra de vocês, da mesma forma que vocês têm que identificar a lâmina de vocês com as iniciais do paciente, para que não haja troca de amostras, para não trazer falsos positivos ou falsos negativos. Deixa eu adiantar. Depois da identificação da lâmina, pronto, lâmina identificada. E depois dessa identificação, é realizada a retirada, é desprezado o líquido sobrenadante de maneira cuidadosa para evitar a mistura desse sedimento e coletar a porção do sedimento para que seja acrescentada nessa lâmina. E aí, cora com Lugol, acrescenta o Lugol e cobre com a lamínula. Dessa maneira, a lâmina vai estar pronta para ser lida, pode ser encaminhada para o microscópio e ser lida em lâmina em objetiva de 10 a 40 vezes. Aqui é a continuação do procedimento, como eu falei para vocês. Esse é o procedimento de coração com o Lugol. E aqui a leitura dos resultados. Existe também um tipo de sedimentação que também faz parte dos métodos qualitativos, que é o método de sedimentação por centrifugação. Esse método também busca separar as partes líquidas das partes sólidas, só que para isso é necessário o auxílio de uma centrífuga, como o próprio nome já sugere. Então, quais são os métodos? Método de Blagg, método de Hitch ou Coproteste. Ele vai pesquisar ovos e larvas de helmintos, além de cistos e alguns oocistos de protozoários. A técnica é bem semelhante. De maneira geral, você vai homogeneizar e vai diluir a amostra e acrescentar essa amostra a uma centrífuga para que seja feita essa separação de partes. É necessário colher as fezes recém-emitidas em um líquido conservante e homogeneizar bem essa mistura. Filtrar 1 a 2 ml da suspensão com a gaze, bem parecido com aquele procedimento que a gente viu no vídeo anterior, com a sedimentação espontânea. Essa gaze tem que estar dobrada em 4 partes e passar para um tubo cônico para centrifugação. Quando tiver no tubo, acrescentar 4 a 5 ml de éter e agitar bem, porque principalmente vai desengordurar o material com a presença do éter. Depois vai centrifugar, retirar a camada dos detritos com auxílio de um bastão
desprezar o líquido sobrenadante cuidadosamente com algodão e limpar as paredes do tubo para aí colher a amostra, a parte da amostra que você quer analisar e acrescentar ela na salina e formol com o auxílio de uma pipeta, uma colher, colher uma gota e colocar na lâmina, cobrir com a lamínula, levar para o microscópio. Percebam que a diferença principal, nesse tipo de análise, é necessário principalmente que sejam acrescentados, que essas fezes sejam recém-emitidas e que estejam misturadas a um líquido conservante, e a outra diferença principalmente é o acréscimo do éter etílico para evitar esse aspecto gorduroso. E aqui vocês conseguem ver também o passo a passo. Nessa primeira parte, está realizando a coagem do material com auxílio de uma gaze dobrada em 4 partes, relembrando. E aí, depois de coado todo esse produto, essa amostra, é descartado o material que ficou retido na gaze e o líquido é colocado no tubo para ser enviado à centrífuga. Além dessa análise que a gente viu relacionado à pesquisa parasitológica, essa pesquisa quantitativa, essa pesquisa qualitativa de organismos, de protozoários, enfim, de helmintos, as fezes servem também como objeto de pesquisa de outras informações. Então, por exemplo, a gente pode pesquisar ou analisar o pH fecal e, a partir dessa análise, a gente pode traçar hipóteses diagnósticas que vão direcionar um tratamento específico. O pH fecal, ele depende diretamente da dieta do paciente. Então, a partir da dieta, a partir de como está se dando essa dieta, e por conta da fermentação dos açúcares e o teor de gordura nas fezes, esse pH pode estar alterado, pode aparecer alterado. Essa avaliação do pH é útil principalmente para analisar alterações ou doenças do trato gastrointestinal, principalmente do intestino. Então, essa análise é feita e vai ser variável, principalmente nesses pacientes que têm dietas desregradas. A fermentação da quantidade normal de hidratos de carbono e açúcares e a produção dos ácidos graxos que são responsáveis pelo teor levemente ácido das fezes. Então, pessoas que tendem a ter níveis de açúcar e níveis de gordura elevados no organismo, tendem a ter alteração do pH fecal, tornando essas fezes levemente ácidas. E daí a gente já começa a ter hipóteses diagnósticas relacionadas, por exemplo, a diabéticos ou relacionadas a pessoas obesas, que são pacientes que normalmente têm alteração dessas duas substâncias. O pH aumenta diretamente relacionado à decomposição das proteínas e diminui com a presença e intolerância e má absorção dos hidratos de carbono e gordura. Então, a absorção e também a integridade intestinal, que vai estar, e essa integridade é que está relacionada à absorção dessas substâncias, é que vão definir principalmente essa variação do pH fecal. Na intolerância aos disacarídeos, ocorre uma má absorção dos açúcares e aí o pH se torna ácido, levemente menor que 6. E existe hoje em dia muitos pacientes apresentam essa má absorção, inclusive o pH fecal, a análise do pH fecal, ele serve como ponto-chave para diagnósticos, para fechar diagnósticos relacionados a essas intolerâncias. Outro tipo de produto que pode vir a causar alteração do pH fecal são antibióticos, de maneira geral, pode vir a causar alteração, principalmente porque tendem a causar diarreia, diarreia secretória, colites, adenoma viloso e durante ou após o uso de antibióticos, como eu falei, o pH é levemente alcalino.
E a referência é entre 6 e 8, do normal. Quando a gente tem uma alteração desse pH, e é por isso que é necessário tomar muito cuidado, por exemplo, com crianças que têm diarreia, crianças que ainda usam fraldas, por exemplo, pode vir a desenvolver lesões ocasionadas pela alteração do pH das fezes e a utilização das fraldas também. E essa alteração e as alterações causadas e as lesões causadas na pele podem vir a favorecer o aparecimento e o desenvolvimento de infecções. O pH ele é avaliado basicamente a partir do método colorimétrico, com a utilização do papel indicador, e esse papel ele é utilizado tanto para indicar alterações ácidas quanto alterações alcalinas. Outro tipo de pesquisa que também pode ser realizada é o de sangue oculto nas fezes. Esse tipo em específico, ele é realizado em pessoas com idades a partir de 40 anos, por exemplo, ou pessoas que já têm um indicativo de câncer de intestino na família. A pesquisa de sangue nas fezes ela é indicativa de lesões ao longo de todo o trato gastrointestinal. Então, se eu pesquiso, se eu busco, ou se o médico solicitou lá pesquisa de sangue oculto nas fezes, ele vai avaliar a presença de pequenas quantidades de sangue nas fezes, que podem ser visíveis a olho nu ou não. E essa pesquisa, ela normalmente é feita em pessoas acima de 40 anos, caminhando para uma idade mais avançada, principalmente em pacientes que têm um histórico de câncer, como eu falei anteriormente. Além do câncer de cólon, também pode ser indicativo de câncer estomacal. Então, os cânceres de maneira geral que aparecem no trato gastrointestinal podem indicar ou podem levar ao aparecimento do sangue oculto nas fezes. E aí existem algumas causas principais para o aparecimento desse achado do sangue nas fezes. Existem em casos, por exemplo, pólipos benignos no intestino. Esses pólipos, eles levam a alteração no processo de reabsorção da água e de formação das fezes, além de gerar alterações nas paredes intestinais e levar ao extravasamento de sangue, por isso que ele aparece nas fezes. Hemorroidas, que são alterações dos plexos hemorroidais, que podem levar também ao extravasamento de sangue. Úlceras no estômago ou no duodeno, como eu falei anteriormente, se tiver sangramento nessas úlceras, provavelmente esse sangue oriundo desse sangramento vai aparecer também nas fezes. Colite ulcerativa, doença de Crohn, que é muito comum também favorecer o aparecimento, além de doenças relacionadas ao intestino, como é o caso, por exemplo, da síndrome do intestino irritável, onde você tem uma alteração de todo o metabolismo intestinal e principalmente a alteração da parede intestinal, favorecendo o aparecimento de sangue nas fezes por conta dos danos causados à parede do intestino e por esse órgão ser altamente vascularizado. Doença diverticular e câncer coloretal. O exame é feito também como a gente está falando hoje, sobre a análise de fezes, a utilização de fezes como amostra para pesquisa de muitas doenças. O preparo do exame é muito importante. A coleta das fezes ela tem que ser feita durante 3 dias. Tem alguns pontos que devem ser seguidos. Se a gente sabe que a presença do sangue pode estar sendo ocasionada por conta de alterações em todo o trato gastrointestinal, é necessário que essa coleta seja feita de maneira correta, seja feita em frascos estéreis, como eu falei anteriormente, que também é muito importante que essa informação seja repassada. E é muito importante também ter cuidados com a dieta, principalmente para aquelas pessoas que têm alguma alteração relacionada ao metabolismo desses alimentos ou alergias alimentares. Então, se eu estou falando, se eu sei que o paciente vai fazer uma pesquisa de sangue oculto nas fezes, esse paciente ele deve não se alimentar, principalmente nesse período antes do exame, de pelo menos 3 dias,
ele deve não se alimentar de alimentos ricos em ferro, principalmente, ou seja, alimentos ricos com componentes M. Então, são rabanete, couve-flor, brócolis, beterraba, feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, milho, azeitona, amendoim, espinafre ou maçã. Aqueles pacientes que já se sabe que são alérgicos a algum alimento em especial, evidentemente já evitam o consumo desse alimento. E além disso, é necessário evitar também o consumo de carne vermelha, porque pode favorecer o aparecimento. Então, carne vermelha, alimentos ricos em ferro, verduras, frutas, legumes, além de outros elementos que podem favorecer o aparecimento, são contraindicados durante esses 3 dias antes do procedimento. Essa pesquisa ela é muito realizada, por exemplo, em pacientes diabéticos que têm alguma alteração intestinal ou que começam a apresentar reações adversas a alguns medicamentos, e aí normalmente o médico solicita esse tipo de análise, além de solicitar também a análise em pacientes, em crianças, principalmente as crianças que têm se mostrado, o número de crianças, na verdade, que têm desenvolvido a alergia à proteína do leite de vaca tem crescido gradativamente. Então, essa pesquisa também é útil nesses casos, para indicar que o trato gastrointestinal dessas crianças está totalmente intacto e está funcionando de maneira correta. A pesquisa do sangue oculto nas fezes, ela é feita basicamente de 2 formas. Pode ser feita através de método imunológico, e aqui vocês podem ver nessa figura, onde é acrescentado a própria amostra diluída no teste, e a presença das duas linhas é indicativa do sangue nas fezes, ou ainda o método clássico. E a partir desse método, tanto um quanto o outro indica a presença de sangue, mas não indica a quantidade desse sangue. Independente dessa informação, é necessário saber que, de maneira geral, de maneira fisiológica, não se deve encontrar sangue nas fezes. Então, essas pesquisas, tanto a pesquisa de sangue quanto as pesquisas de aqueles trofozoítos, dos helmintos, que é através dos ovos, dos ócitos, dos cistos, eles servem para direcionar diagnósticos. A partir dessas pesquisas, incluindo também a pesquisa do pH fecal, por exemplo, que a gente viu nessa aula de hoje também, eles servem para direcionar diagnósticos de maneira a facilitar o fechamento desses diagnósticos e, a partir daí, direcionar esse tratamento de maneira muito mais rápida e muito mais eficaz. Essas análises de amostras, tanto a urina quanto as fezes, elas são reconhecidas como amostras de fácil recolhimento. Então, por isso que muitas vezes os médicos tendem a pedir, como eu falei na aula anterior relacionada à urina, essas amostras elas podem ser coletadas de maneira não invasiva. E isso facilita bastante a adesão do paciente a esse tipo de coleta. E dessa forma a gente consegue fechar todos esses diagnósticos de maneira muito mais rápida e que, na verdade, leva o paciente a muito menos sofrimento do que outros tipos de diagnóstico. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido a importância da utilização de fezes como amostra biológica para a pesquisa desses ovos, desses oócitos, desses cistos, porque a partir de agora, no nosso módulo, a gente vai começar a estudar um pouco desses organismos. Então, a gente vai começar a ver um pouco sobre cistosoma, a gente vai começar a ver um pouco sobre tênia, vamos direcionar o nosso módulo a os parasitas específicos que podem habitar a região abdominal do homem. Eu espero que vocês tenham gostado e espero também contar com a presença de vocês na nossa próxima aula. Muito obrigada!